Oi, eu voltei. E essa segunda parte, agora que vocês já leram o texto, é mais pra gente pegar algumas questões, alguns trechos do conto, pra olhar com calma e entender como que toda essa narrativa foi construída pelo Edgar Allan Poe. A gente conheceu um pouquinho da história dele na última aula e as características de um conto de terror e de como era importante os usos estilísticos para a construção da narrativa. E hoje a gente vai fazer uma mini análise do conto Gato Preto, pra gente poder pensar e quando a gente for ler outros contos dele, prestar mais atenção nesses traços. Em síntese, o que eu vou falar mais pra frente seria basicamente as questões do simbolismo, então o álcool, o gato, o que eles representam, essa culpa, essa punição do narrador, o tom de confissão que ele constrói, a degradação do narrador, do personagem ao longo do texto, que ele começa como sendo alguém muito confiável e posteriormente você vai perdendo essa confiança nele e não, você se choca com as coisas que ele está fazendo. E por último, os recursos gramaticais que são utilizados no texto e como isso implica sentido. Eu separei os trechos aqui na minha tela para não precisar pegar o livro toda hora. Então eu vou ler junto com vocês, mas a primeira parte a gente vai pensar em como aconteceu essa degradação do narrador. Então, a nossa amizade durou assim vários anos, durante os quais o meu temperamento e o meu caráter sofreram uma alteração radical. Envergonho-me de o confessar, para pior, devido ao demônio da intemperança. De dia para dia me tornava mais taciturno, mais irritável, mais indiferente aos sentimentos do outro. Então, pensando um pouquinho aqui, o uso dos travessões. Esse uso dos travessões, ele funciona quase como se ele quisesse cortar essa fala dele e sussurrar pra gente. Ele interrompe o fluxo do texto quase se confessando ali, para admitir o seu vício, como se ele estivesse envergonhado. Quando ele usa demônio da intemperança, não é só uma metáfora, né? Como eu falei anteriormente, o Edgar Allan Poe ele sofria com questões do alcoolismo e ele traz isso quase como uma personificação desse vício, um demônio. Então, ele usa quase como uma metáfora, né? Mas não é apenas uma... Ele usa uma metáfora, mas não é apenas uma metáfora, é uma representação ali realmente da vida dele, né? Que domina o narrador e o escritor. E também tem a questão da repetição do mais, né? Mais taciturno, mais irritável, mais indiferente. Você vai vendo como esse personagem, ele não é perfeito. Ele tem questões ali que estão progredindo ao longo do texto que você vai percebendo. E fica aí uma questão, por que o Poe ele tenta trazer isso dessa forma gradativa? Não é um impacto, o personagem ele começa como um colega, alguém que chega em você para te contar uma história e aos poucos você começa a desconfiar dele, começa a perceber algumas questões ali mais questionáveis, né? Então, por que ele traz isso? Por que não é algo, né, punk, é algo mais gradativo? É para que a gente sinta pena, para que a gente sinta empatia, ou porque ele quer que a gente perceba que o narrador não é confiável, né? E aí, depois, vem a cena do horror. Como que o Poe, ele traz a gente para esse terror visual, né? A cena que o narrador, ele mutila o animal. Então, apanhei-o. E ele, horrorizado com a violência do meu gesto, feriu-me ligeiramente na mão com os dentes. Tirei do bolso do colete um canivete, abri-o, agarrei-o, o pobre animal, pelo pescoço e deliberadamente arranquei-lhe o olho da órbita. Esse trecho, ele é bem importante. Um dos pontos mais importantes é o advérbio, deliberadamente. Ele mostra que o personagem, ele não fez aquilo por um impulso. Ele já tinha aquilo em mente, foi algo premeditado, ele foi algo proposital, entendeu? Não foi alguma questão ali que ele viu na hora e que ele sentiu raiva e fez, não. O horror que tá nessa cena é justamente pela frieza do personagem de fazer aquilo de forma premeditada, de fazer aquilo de forma proposital, entende? Então ele não descreve a cena, ele não fala que sangrou, que ele não quer que a gente se choque com
imaginar aquela cena também, mas ele quer que a gente se choque com o ato daquele personagem que a gente até então tava vendo, a gente tava escutando essas palavras, a gente tava prestando atenção no que ele tava falando, ele estava falando com a gente, ele está falando com a gente no texto, então a gente se choca porque a gente tá ali conversando, é como se nós estivéssemos conversando com uma pessoa que acabou de falar que ela removeu o olho de um gato, entende? Então, tipo, ele quer que a gente sinta isso pelo personagem. Então é uma construção mais de horror por conta disso. Essa exclamação que tem no final, eu acho que eu vou conseguir, não sei se eu vou conseguir, mas eu vou tentar deixar os trechos aqui escritos pra gente prestar atenção também nas questões gramaticais. Mas essa exclamação, ela é como se fosse um grito, é como se ele estivesse falando: arranquei-lhe um olho da órbita, sabe? Tipo, não é, arranquei-lhe um olho da órbita. Não, é arranquei-lhe um olho da órbita. Um ponto, não é um ponto final, é um impacto, tem um impacto, é uma exclamação. Então isso também é muito importante para esse trecho. E por último, o simbolismo que tem no conto, né? O gato preto, ele é tradicionalmente visto como um azar. Só que nesse caso, ele é um espelho da culpa do narrador, que tá o tempo todo tentando se livrar e acaba sendo punido pelas ações que ele tem. Então, o segundo gato, ele não é um animal, mas ele é um símbolo de significados. Era agora a imagem de uma coisa abominável e sinistra, a imagem da forca. Ó, lúgubre e terrível máquina de horror e de crime, de agonia e de morte. Ou seja, essa forca é uma representação da punição, pelo que ele fez, pelo que ele precisa sofrer essa punição e ele tá ficando louco por conta disso, mas ele tem consciência, parece ter consciência de que é uma causa e uma consequência. Então remete ao pescoço do gato que ele enforca mais tarde e é quase uma profecia que o que ele faz volta. Então ele arranca o olho do gato, olho por olho, dente por dente. Então existe essa construção desse simbolismo no conto. E como eu falei, só para sintetizar, existe toda essa questão da construção gradativa, do gato preto, de ser um gato preto, dele arrancar o olho, isso tudo faz jus a que no final as coisas façam sentido e seja algo construído de forma espetacular, tanto pelo uso das palavras, pelo uso das pontuações, da travessão, das reticências, dos advérbios, quais advérbios ele vai usar, isso tudo faz parte. E por fim, no desfecho, o clímax, uma das partes mais importantes do conto, o Poe constrói de uma forma muito impactante, né? Ele vai dizer: senhores, disse por fim, essas paredes são solidamente ligadas. Mal tinha o eco das minhas pancadas mergulhada no silêncio quando uma voz lhe respondeu de dentro do túmulo, um gemido. O narrador, o personagem, ele é como se ele realmente estivesse ali não conseguindo conviver com essa culpa. Então, ele usa frases curtas, como se ele estivesse ofegante, como se ele estivesse demonstrando o seu nervosismo. Ele se delata, ele busca por aquilo quase de uma forma inconsciente para tentar se aliviar, né? E o final, um gemido e as reticências deixa um silêncio mais assustador do que se ele tivesse escrevido, né, um grito, se ele tivesse representado de forma gráfica, desculpa, de forma gráfica, tipo, você imagina, é construído de uma forma muito, muito boa, ele realmente usa muito da linguagem para trazer o suspense, que é um fato muito importante, para trazer esse impacto, essas sensações, né, gente, de forma tão diferente, e é uma ironia, né, ele bate na parede com orgulho, mas ele é traído pela sua própria culpa e pelo crime que ele cometeu. O narrador, o personagem, no caso. Por enquanto, é isso. Por enquanto, eu quero que vocês fiquem com isso na cabeça de vocês. Toda essa construção linguística, todos os usos dos advérbios, das pontuações, das palavras, do vocabulário que ele utiliza. É sempre bom ver que ele utiliza um vocabulário que não é usado no dia a dia, mas que faz aquilo parecer algo mais pessoal. Ele está buscando palavras que nós não vemos no dia a dia, mas ele está buscando palavras mais, não diria rebuscadas, né, mas palavras não tão tradicionais, porque ele está se empenhando naquilo, ele quer trazer sentimento, ele quer trazer emoção.
Então ter em mente aí a questão do narrador não confiável, como esses recursos estilísticos eles são usados para trazer sentido e pensar um pouco sobre isso para quando a gente for ler outros contos. Isso é muito interessante. E posteriormente a gente vai analisar mais algumas questões gramaticais e fazer uma atividade no final, mas isso fica para depois. Por enquanto é isso, vão pensando, me digam aqui se vocês tinham pensado em tudo isso que eu comentei. Isso ficou um pouquinho mais rápido, um pouquinho mais superficial, mas é porque a proposta da aula hoje é ser só uma introdução a isso. Não quero que seja algo maçante e nem que vocês se chateiem com a quantidade de coisas que eu poderia falar. Mas se isso foi bom pra vocês, se foi suficiente pra entender como a gente consegue utilizar a linguagem para construção de sentido, pra mim já está ótimo. Então comentem aqui embaixo o que vocês acharam, o que vocês acharam do conto, se vocês gostaram, se vocês não gostaram, se vocês confiaram no personagem, se vocês não confiaram no personagem, se vocês se horrorizaram. E de novo, é muito interessante ver que ele não quer que a gente apenas visualize, né, o horror, mas que a gente imagine tudo isso dentro da nossa cabeça, que aquilo vai perpetuar na nossa cabeça, na nossa mente, na nossa memória por bastante tempo. Não é algo tão superficial, é algo um pouco mais profundo. Então comentem se vocês gostaram e é isso. Beijo!